Olá vocês, sejam bem-vindos aqui ao nosso portal da Engenharia Mecânica, mais uma vez. O nosso portal apresenta periodicamente, como eu sempre falo, tópicos tecnológicos voltados para a engenharia. Então, se você gosta de engenharia, se você gosta de tecnologia, fica conosco. Hoje, para mais um dia, que nós vamos falar aqui de um assunto bastante interessante, que são os rolamentos inteligentes que vêm com sensores integrados. Então, se você nunca ouviu falar que vem rolamento já da fábrica com os sensores e os circuitos eletrônicos dentro do rolamento, essa é uma oportunidade, tá? Aqui nesse trabalho nós vamos tentar fazer uma introdução, uma breve introdução, o que são os rolamentos inteligentes, como funcionam os sensores, as suas vantagens, aplicações e desafios, ok? Vamos em frente então. Numa introdução rápida, todo rolamento, independente do tipo que se ele tem controle, se ele tem sensores, eles são fundamentais em máquina. Por quê? Porque eles reduzem o atrito e suportam cargas rotativas. Então, isso é o papel principal dos rolamentos, tá? Porém, com a inovação com os rolamentos inteligentes, que já incluem sensores integrados, isso transformou o monitoramento e a manutenção desses componentes, desses rolamentos, ok? Aqui eu estou trazendo a figura de um rolamento. Aqui você vê o anel externo, aqui você vê o anel interno, aqui você tem a gaiola em marrom e as esferas aqui representadas. Até aí tudo bem, mas o que ocorre nesses rolamentos é que eles têm placas de circuitos eletrônicos. Aqui, essa parte representada por verde, né? São placas de circuito eletrônico que inclui sensores e dispositivos sem fio do tipo recebimento e emissão de Bluetooth, tá? Então, aqui também você tem, nessa parte, para proteger, porque as placas eletrônicas são bastante sensíveis, você tem materiais de proteção dos circuitos, que são essa parte cinza aqui no rolamento, tá? Então isso muda totalmente a característica do rolamento. Ainda dentro dessa nossa introdução, eu trouxe aqui uma versão real do rolamento apresentado anteriormente, onde podemos ver as placas, né? Você está vendo aqui as placas de circuito, aqui é um rolamento real, tá? Aqui as placas de circuito, e você tem também, da mesma forma que eu mexi, o material de proteção. Então eu fiz questão de trazer um desenho e trazer um rolamento aqui para a gente ver que ele já vem da fábrica com essa configuração aqui, tá? Pois bem, neste vídeo, pessoal, nós vamos tentar, de forma simples e modesta, abordar um pouco da tecnologia desse monitoramento, as vantagens desses rolamentos, aplicações e falar dos sensores integrados, como que eles emitem seus sinais para controle, tá? Então vamos começar definindo o que são rolamentos inteligentes, né? A gente tem que dar uma definição, mas antes, porém, eu gostaria de lembrar a você que é inscrito, que não é inscrito, que deixe seu gostei ou não gostei e também se inscreva no canal, tá? Porque essa sua participação é que faz a gente continuar existindo aqui, ok? Então, rolamentos inteligentes, eles são aquelas unidades de rolamento que incorporam sensores integrados. Porque, na verdade, não se trata de um rolamento comum, eles são unidades de rolamento verdadeiramente, tá? Para monitorar as condições operacionais em tempo real, tá? Aqui, por exemplo, eu trouxe aqui a figura que mostra a construção de uma unidade de rolamento com sensores integrados. Isso aqui é para uso num fuso de máquina-ferramenta. Isso aqui é um fuso de máquina-ferramenta. Nós não vamos entrar em detalhe no fuso em si, porque o nosso objetivo não é falar do fuso, e sim do rolamento, tá? Então você tem aqui, antes de falar, você tem aqui dois sensores representados, né? Eles controlam temperatura, vibração, nível de lubrificação e rotação também, rotação do rolamento. Então você tem aqui o rolamento da frente e o rolamento de trás. São dois rolamentos de esfera com seus anéis internos, os anéis internos e os anéis externos. Aí você tem o espaçador de anel externo, que é essa parte aqui, tá? E o espaçador de anel interno, porque você tem um anel interno aqui e aqui. Então é a configuração dessa unidade de rolamento, por isso que a gente chama unidade de rolamento, tá? E ainda por cima, só representando aqui, como isso aqui é um fuso de uma máquina-ferramenta, isso aqui é o diâmetro externo da superfície do fuso, ok? Conforme eu mostro a figura, esse sensor ele pode medir diversos parâmetros. Eu já falei, temperatura, vibração, lubrificação, rotação e muito mais. Por exemplo, temperatura. Se ele mede a temperatura, por quê? Porque a temperatura pode indicar estado de lubrificação deficiente e o nível de desgaste.
Quanto menos lubrificante, quanto mais desgaste, maior a temperatura. Isso é evidente na energia, né, na troca de energia. Então, outro controle desses rolamentos muito importante é a vibração. Eles analisando as vibrações, ele consegue detectar falhas precoces, é evidente, como desalinhamento ou desgaste excessivo. Nada para dar mais vibração no rolamento do que um desalinhamento de um eixo em relação ao rolamento. Quem trabalhou já com máquinas sabe disso, é o que dá mais vibração, tá? Outro controle desses sensores é o nível de lubrificação. Eles podem monitorar a quantidade e a qualidade do lubrificante, garantindo que o rolamento funcione de forma eficiente, tá? Então, isso aqui é o que nós podemos definir como sendo rolamentos inteligentes. Eu tinha falado que eles também, que eu falei aqui só em temperatura, vibração e nível de lubrificação, mas eles também, eles monitoram a velocidade do rolamento, tá? Ok, então saindo disso aí, indo para o funcionamento dos sensores, os sensores integrados funcionam através de coleta de dados. Ele coleta os dados, envia para uma central, esses dados são analisados e processados, lidos, tá? E depois é feito um feedback para corrigir o que possa haver de erro, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma unidade de rolamento do fabricante NTN, tá? Pois bem, esse esquema todo que nós estamos vendo aqui consta de um usuário, que é um motobomba, aqui tem a bomba, aqui tem o motor. Extraindo aqui, você tem a redução do motobomba com seu rolamento, tá? Eu extraio esse rolamento para cá. Esse rolamento, ele comunica informações através de sensores que estão integrados nele. Só lembrando, esse rolamento ele é chamado de talking bearing, que é rolamento falante. Ele é falante realmente, entre aspas, né? Pois bem, ele transmite sem fio as informações. Essas informações têm dois caminhos, que são os dados detectados pelos sensores. Ele pode ser salvo num registrador de dados aqui, tá? Ele pode ser salvo e depois lido num tablet ou num PC, num computador. Ele pode também, em vez de ser salvo no registrador e depois lido, ele pode ser diretamente lido, né? Lido diretamente no tablet, aqui nesse tablet, ou no PC. Esse sistema ele exibe histórico de monitoramento, né? O histórico de monitoramento do anterior e o que está acontecendo, e exibe alarmes quando necessário, ok? Então, esses dados podem ser transmitidos em tempo real para um sistema de monitoramento. Aqui você tem um sistema de monitoramento. Você salva os dados, registra e salva e lê, tá? E onde aqui existem algoritmos nessa central aqui, esses algoritmos que fazem uma análise preditiva, identificam padrões, ele pega a informação que vem do sensor, compara com padrões, e aí ele vê se está ok ou não, e vê uma falha e faz uma ocorrência para que seja corrigida a falha, tá? E ainda em cima disso, essa abordagem proativa, por que ela é fundamental? Porque a manutenção preditiva, ela precisa muito disso. A manutenção preditiva precisa muito disso. Porque isso aí permite que as equipes de manutenção intervenham antes que uma falha grave ocorra, né? Imagine uma máquina que custa centenas de milhares de dólares aí, você vai ter um prejuízo grande, tá? Só voltando aqui, essa aqui é a comunicação, tá? Eles comunicam através de sensores integrados, através de Bluetooth. Só voltando aqui. Ok. Ainda sobre o funcionamento, a gente vai ver uma animação de um rolamento inteligente equipado com Bluetooth. Esse rolamento, ele vai começar a girar, depois é aquecido, mas eu não mostro o aquecimento, tá? E depois isso aqui vai ser registrado. Então, em relação ao funcionamento e o acionamento, aquecimento e o funcionamento, ele está girando, está aqui as placas dele, tá? Em alta rotação o rotor, é gerado um aquecimento proposital e esse rolamento começa a aquecer. Isso aqui é um teste em laboratório, aqui suas placas com seu circuito eletrônico. Depois nós temos aqui já informações, rolamento tablet via Bluetooth. Então essas informações chegam aqui nos sensores, os sensores estão informando, vem chegando informações, coletando informações, essas informações são compiladas, os algoritmos leem e eles traçam gráficos para que o pessoal da equipe de manutenção consiga detectar e agir. Aqui você não dá para ver, realmente aqui tá, mas é só para mostrar como é que essa interface sensor, tablet ou computador, tá? É para que a gente tenha uma ideia disso aí, para quem não tinha essa ideia. Quais são as vantagens dos rolamentos com sensores integrados?
Na manutenção preditiva nem se fala, né? Eles permitem a manutenção antecipada em tempo real, porque isso reduz tempo de inatividade. Se você age antes, você evita que a máquina fique parada indevidamente. Reduz custo também, ele é muito bom para reduzir custo. Eles evitam falha severa, isso aí diminui os gastos, né? Ou repara em substituições inesperadas que você não estava prevendo. Aumento de vida útil. O monitoramento contínuo possibilita ajuste na lubrificação e operação. Isso aí prolonga a durabilidade dos rolamentos e antecipa movimentos para que você possa agir. Então aumenta a vida útil, você evita quebras inesperadas e o equipamento tem maior vida útil. Eficiência operacional. Existe uma correlação. Melhoram a eficiência dos processos ao otimizar o desempenho do tempo real. Se ele otimiza o tempo real do rolamento, o desempenho em tempo real, ele acompanha, ele aumenta a eficiência operacional. Isso aí, uma coisa está atrelada à outra, tá? As aplicações desses rolamentos inteligentes com sensores integrados são diversas as aplicações. Hoje já existe isso. Agora, são seletivas essas aplicações, né? Você não usa em qualquer tipo de aplicação porque não compensa. Na indústria automotiva, eles são usados apenas no monitoramento de motores e de transmissões altamente eficientes, tá? A indústria aeroespacial é uma garantia de segurança e desempenho em sistemas críticos. Não é usado em qualquer sistema, mesmo na indústria aeroespacial. A indústria de máquinas pesadas, por exemplo. Você tem a indústria civil de construção e mineração, que tem máquinas robustas, pesando dezenas de milhares de toneladas, que requer rolamentos competentes e eficientes para serem monitorados em tempo real. Tá? No setor energético, elas são utilizadas em turbinas eólicas, que são coisas críticas, e equipamento de geração de energia, que também são equipamentos críticos. Então, são sistemas críticos que utilizam esse sistema. A substituição das placas. Eu procurei trazer essa informação aqui porque ficou aquela dúvida. Mas essas placas e esses sensores são trocados? Depende. Em sistemas modulares, que o fabricante faz ele modular, ele pode vir em módulo, alguns rolamentos são projetados de forma modular, ou seja, eles permitem a substituição de componentes individuais, como sensores e placas de circuito. O que não ocorre nos sistemas integrados. Por exemplo, ele vem como uma peça única. Os sensores eletrônicos estão integrados, de maneira que a substituição não seja prática, nem conveniente e nem possível às vezes, tá? Então isso ocorre para garantir a compactação e a durabilidade do sistema, ou seja, você teve problema no sensor, ele não está respondendo, vai ter que trocar o rolamento. Já no que é modular, não, você consegue fazer isso, tá? Então, de qualquer forma, deve-se ter conhecimento de cada caso. A pessoa que trabalha na manutenção vai ter um conhecimento, isso aqui eu vou ver se ele é um modular ou se é um integrado, tá? Pois bem, como tudo não são flores, né, eles têm seus desafios, apesar das inúmeras vantagens. A implementação de rolamento inteligente também apresenta desafios. Os dois principais que eu trouxe aqui é o custo inicial. Pelo que a gente apresenta, dá para ver que o investimento em rolamentos com sensores é elevado. Embora ele tenha benefícios a longo prazo, justifique o custo, tudo, mas o investimento inicial é elevado. Isso aí é um desafio que tem que ser vencido. Integração de sistema, ou seja, é uma necessidade de integrar a tecnologia dos sensores que vem no rolamento com sistemas existentes de monitoramento que você não consegue mudar. Então essas coisas são complexas, requer mão de obra especializada para poder fazer isso, tá? Pessoal, eu espero que essas informações trazidas aqui nesses poucos minutos tenham sido importantes para você que é inscrito, que não é inscrito, tá? E espero que essas informações tenham tido alguma importância para você. Espero também que você se inscreva no canal se não for inscrito, nos ajude porque a gente precisa de inscrição e precisa da sua colaboração. Um grande abraço e tchau!